domingo seguinte, domingo seguinte à ascensão do Senhor, a igreja festeja a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E para meditarmos sobre essa festividade, para falar mais detalhes sobre o que é essa solenidade, eu vou receber aqui com muita alegria, você vai receber aí na sua casa também, o Padre Anemésio, missionário redentorista, que faz toda a diferença aqui no Pai Passar na Frente. Muito bem. Sua bênção. Deus abençoe. Tudo bem? Tudo jóia. E o pessoal de casa tá bem? Tá todo mundo ligadinho, hein, Padre? Que alegria, viu? Pois não, Caísa, aqui estou mais uma vez com você. Então vamos sentar para ficar à vontade. Pois não. Que eu tenho certeza que essa conversa que nós vamos ter, Padre, vai nos enriquecer muito. Porque nós vamos ficar por dentro de algo que a igreja celebra, uma solenidade muito importante, que é a solenidade de Pentecostes. Por isso eu já até vim de vermelho. Então quer dizer que no domingo que a gente celebra a solenidade de Pentecostes, os padres usam vermelho? Vermelho, a cor litúrgica é vermelha. Ai, que alegria. Por quê? Porque lembra o fogo. E o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre Maria Santíssima, as outras mulheres que estavam lá reunidas no cenáculo. Ele veio em forma de fogo e, conforme descreve para nós o livro dos Atos dos Apóstolos, pairou sobre eles em forma de uma chama de fogo. Então, é por isso que nós usamos o vermelho, para lembrar o fogo. Então, a Pentecostes é a celebração da vinda do Espírito Santo. É a celebração da vinda do Espírito Santo e é uma comemoração que a igreja faz 50 dias depois da Páscoa, quando então se celebra a vinda do Espírito Santo. E é uma festa muito bonita. E ali, Caísa, se celebra o nascimento da igreja. Olha que lindo, importante. Muito importante, porque... vamos lembrar, Jesus, segundo o calendário cristão, Jesus nasceu por volta do ano 1, morreu com 33 anos, então foi no ano 33 que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, reunidos lá no cenáculo, eles rezando por volta de 9 horas da manhã, conforme descreve para nós os Atos dos Apóstolos. Naquele momento o Espírito veio sobre eles e eles que estavam morrendo de medo, trancados, medo dos judeus. Então o Espírito veio sobre eles, cumprindo aquilo que Jesus disse: eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, vocês não ficarão órfãos. E ele vai relembrar a vocês o que eu ensinei e vai ensinar para vocês muito mais coisas que eu não tive tempo de ensinar. E, portanto, hoje o Espírito é a vida da igreja. E foi, Caísa, exatamente naquela manhã de Pentecoste, do ano 33, que nasceu a nossa igreja Santa, Católica e Apostólica. Ô padre, nós temos os dons do Espírito Santo. Esses dons, eles são citados na Bíblia, Com padre? certeza, você vai encontrar isso aí na Bíblia. E, inclusive, a catequese insiste muito em que a gente aprenda esses dons do Espírito para a gente poder utilizá-los. Olha que bênção. Então, na palavra de Deus, você encontra os dons do Espírito Santo. E aí nós podemos, os dons... O senhor sabe todos os dons de cor, padre? Ou o senhor trouxe aí anotado? Eu trouxe são muitos dons do Espírito são Santo. 7 dons. Para eu não correr o risco de deixar alguns para trás, então eu escrevi aqui para poder falar para você. Posso então dizer? Pode. Os dons do Espírito Santo. Você que está aí acompanhando a minha conversa com o Padre Anemésio, os dons do Espírito Santo são para todas as pessoas, padre? Todos os dons? Olha, quando nós somos batizados, nós recebemos os dons do Espírito Santo. É para todos. Entende? Agora, é preciso que a gente esteja aberto para que esses dons, eles fluam em nós. Eu estava observando aqui, antes de falar para você quantos que são os dons do Espírito Santo, eu preciso de deixar você surpresa com uma coisa. Fale, padre. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele os cumulou com 3 graus dos dons. E os dons são chamados dons naturais. Esses dons naturais são o nosso corpo, a nossa alma, os 5 sentidos, as faculdades como, por exemplo, de raciocinar, de aprender, de julgar. Então, são dons naturais. Entendi. Nós temos também os dons sobrenaturais, que são a graça santificante, a filiação divina, a herança do céu e também de ser templo da Trindade Santa. Interessante. E nós temos também, Caísa, fica de boca aberta com isso aqui, e que eu sei que muita gente não vai saber disso, os dons
preternaturais. Quais são esses dons? Você já ouviu falar dessa? Não, esse eu nunca ouvi Os falar. dons preternaturais significa a isenção da morte, da concupiscência, da ignorância, a isenção do sofrimento. Viu que bacana? Muito Se nós tivéssemos esses 3 dons, 3 graus, melhor dizendo, dos dons do Espírito Santo, nós nem morreríamos. Mas aí o que aconteceu? Veio o pecado. Veio o pecado e solapou a humanidade, derrubando os dons sobrenaturais e os dons pré-naturais. Então nós ficamos com os dons naturais. E aí nesses dons naturais nós temos os 7 dons que são a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Importantes. Agora, Deus, na sua misericórdia e bondade, querendo libertar o homem do pecado que ele foi submetido, então manda Jesus, e nós sabemos toda a história de Jesus por este mundo, o fim que ele teve, e logo no finalzinho, depois da sua ressurreição, ele diz para os apóstolos: eu vou para a casa do Pai, mas vou enviar o Paráclito, e ele vai ensinar a vocês muito mais do que eu já ensinei, vai relembrar a vocês o que eu ensinei, vai ensinar novidades. Então hoje nós sabemos, o Espírito é que conduz a igreja, está presente na igreja até hoje, e ele vai conduzindo. E como é importante, como são importantes os dons para a nossa caminhada? Sabedoria, temor de Deus. Como nós precisamos para viver bem aqui neste mundo. Se você não tiver a sabedoria de Deus, você não conseguiria levar a televisão para frente. Então, sabia? Tudo é Deus, né, Padre? É Deus. Que nos alcança com a graça dele. O Santo Padre, o Papa, se não tiver a sabedoria de Deus, como é que ele vai governar a igreja? Os bispos, os padres. Como usar os dons? As lideranças da igreja. Então, toda essa gente... E nós recebemos isso, Caísa, no batismo. Agora, isso aí vai ser consolidado na crisma. O batismo, nós nascemos para a comunidade igreja. E na crisma, nós confirmamos esse nascimento para a igreja e confirmamos também a ação do Espírito Santo em nós, para que nós sejamos corajosos como os apóstolos lá no cenáculo, que depois de receber o Espírito Santo saem com toda coragem, com disposição para ir para o mundo inteiro para anunciar o Evangelho. Então nós podemos dizer que através dos dons do Espírito Santo, nós podemos nos tornar seres humanos que promovem a unidade, que têm espiritualidade na caminhada, não é, Padre? Perfeitamente. E se você não tiver essa abertura para ser uma pessoa que Deus haja por você e em você, então vai ficar aí como que, digamos, uma lacuna. É preciso que a pessoa também se abra, a pessoa busque. Por isso que a igreja sempre insista conosco que reze. Jesus ensinou isso. Reze, reze, reze sem cessar. E por ser, o senhor falou que foi no Pentecostes que nasceu a igreja. Por ser essa data onde nasceu a igreja, que é considerada uma das datas mais importantes do calendário litúrgico? A data mais importante porque exatamente se celebra o nascimento da igreja. E vamos lembrar aqui, por que Pentecoste? Você poderia me perguntar, mas por que Pentecoste? Pentecoste é uma palavra grega que significa penta, ou seja, 50. É uma festa que o povo judeu celebrava 50 dias depois da Páscoa, porque eles tinham a Páscoa deles. O que era a Páscoa dos judeus? Você deve lembrar. A Páscoa dos judeus é aquela festa que eles celebravam ou celebram até hoje, 50 dias, para lembrar a colheita, é a festa da colheita. Pentecoste é uma festa chamada também Festa da Semana, a Festa da Colheita, quando eles traziam para o templo as suas oferendas, a última primícia, a última colheita do ano. Então eles traziam aquilo para oferecer ao Senhor. Então era depois da festa de Pentecoste, depois da Páscoa. A Páscoa era a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. E então eles celebravam agora esta festa da colheita, a festa dos 50 dias. Que lindo. É muito bonito. E exatamente nesse dia que nasce a igreja. Eu não fiz o cálculo aqui, mas acho que são, se você diminuir aí 2023 menos 33, vão dar 1991.
1991, isso mesmo, viu? Craque na matemática? Craque, craquíssimo. Então, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana vai completar no próximo domingo, agora dia 20, 1991 anos de existência. É dia da gente cantar parabéns para a igreja, com viu? Certeza, aí, com certeza. A gente canta, bate palmas, apaga a velhinha, é o Círio Pascal, viu?